Esperança em tempos de medo. E o mundo está com medo. A gente está com medo, as escolas estão com medo. A gente acompanha um pouquinho as notícias e fica com medo. Eu vi a notícia do Sudão, a guerra horrível que está em caminho ali, a da Ucrânia, preços, desemprego, problemas políticos, problemas de toda ordem, medos na escola, imagina. A escola tinha tantos outros problemas já, e agora esse tipo de problema. Medo. A gente está com medo dos relacionamentos, medo do desamparo, medo das frustrações, medo da doença, medo dos remédios, parece que não funcionam, né? A gente não se ajeita, medo. Em razão de ser abril, é um mês que a gente celebra a Páscoa, e infelizmente a cultura não sabe o que é a Páscoa. A Bíblia diz o que é a Páscoa. A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus. E a ressurreição traz esperança. E ao longo desse mês a gente decidiu partilhar com vocês essa experiência da ressurreição. O que faz, de onde que isso tira a esperança, de onde que isso oferece. E a gente fez alguns estudos de casos já, se debruçamos sobre a vida de Maria Madalena e descobrimos como maravilhosamente a ressurreição foi impactante para ela. E hoje, não diferente disso, a gente vai para um outro episódio, um outro estudo de caso, para a gente entender e desfrutar desse poder maravilhoso da ressurreição. A gente vai se debruçar sobre a Escritura, que é o texto que fundamenta a nossa esperança. Em João, capítulo 20, a partir do verso 19. João, capítulo 20, a partir do verso 19. Eu quero orar com vocês antes de ler esse texto uma vez mais. Vou falar com o dono. Eu falo isso aqui para didática mesmo. Em momentos do dia a dia, da semana, que a vida apertar um bocado, e você falar assim, o que eu faço? Você vai lembrar disso aqui. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Só que antes de você ler essa palavra, uma sugestão para você. Fazer isso aqui que eu vou fazer agora. Fale com o dono dela. Fale com o dono dela para ele abrir as riquezas desse texto e falar seu coração. Ora comigo, Senhor, eu preciso ouvir sua voz. Nós precisamos ouvir sua voz. É bem possível que essa seja a oração de muitos, para não dizer todos aqui. Nós não temos poder, ainda que eu consiga explicar inúmeras realidades desse texto. Ainda que todos aqui tenham consciência, habilidade lógica e cognição para absorver. Senhor, nós precisamos de mais do que intelecto. Nós precisamos do poder da sua voz que entra no profundo da alma e mexe com o ser humano. Senhor, faz isso com homens e mulheres que aqui hoje clamam ao Senhor e com o coração, às vezes, talvez aqui pesado, suplica ao Senhor uma palavra, Senhor. Em nome de Jesus e por Jesus oramos. Amém. Amém. Diz assim a palavra: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Então Jesus disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem, os pecados são perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Agora, vem o nosso ponto aqui hoje. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, Jesus já tinha saído: vimos o Senhor. Mas ele respondeu:
se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo algum, eu acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Palavra do Senhor no nosso coração. Gente, quando a gente se debruça sobre esse texto e começa a tentar entender esse episódio, a gente vê ali que acontece um negócio interessante. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, eis razão porque os discípulos de Jesus dão uma invertida no sabá judaico, da ênfase no sábado, porque Jesus ele ressuscita no domingo e depois os encontros é testemunhado ao longo das Escrituras e na própria história da igreja que o domingo, por ser o dia da ressurreição e de várias experiências com os discípulos, começa a ser visto pela igreja como o dia de se encontrar com o Senhor, o dia de cultuar, o dia de adorar, a razão pela qual os cristãos têm um domingo como dia de encontro, e é uma das razões para você estar aqui hoje no domingo, não na terça-feira. E aí é interessante que Jesus, os discípulos estavam com as portas trancadas, e obviamente, por quê? Porque o nosso mestre, o nosso líder acabou de ser sentenciado, os judeus em Roma triunfaram sobre ele foi preso, crucificado, castigado, e óbvio, ele era o chefe da quadrilha, o pessoal vai querer pegar o restante da turma, né? E eu sou um deles, era óbvio, eles estavam morrendo de medo. E aí no meio desse medo todo, quem entra ali, se coloca no meio dele é o Senhor Jesus e fala assim: olha, receba uma paz. No primeiro momento eles se chocam, né? E aí Jesus, olha, sou eu mesmo, não confundo, porque o corpo dele agora estava ressuscitado, estava um corpo glorioso, estava bonito, tudo arrumado, mas ali ainda era um corpo, não era um fantasma, não era um espírito, era alguém de carne e osso, que estava ali mostrando para eles: olha, está aqui, olha a cicatriz, olha aqui, sou eu mesmo, ei, presta atenção, sou eu, entenderam? A hora que eles entendem, eles ficam muito felizes, e uma alegria só. Jesus aí encaminha eles e fala assim: olha, eu estou enviando vocês. Eu estou enviando assim como meu Pai me enviou. Vocês têm uma missão, vocês têm uma tarefa. Sigam nessa tarefa. Ótimo. E aí o texto fala que Jesus soprou sobre eles. Essa expressão sopro é a mesma ideia lá no início, quando Deus fez Adão e Eva e soprou sobre eles a vida. Então aqui tem o nosso Deus de novo oferecendo vida aos discípulos e eles recebem o Santo Espírito. Ótimo. E aí vem uma fala que é um pouco confusa para a gente entender. Que história é essa? Esses homens perdoar pecado, está perdoado, reter o pecado, está retido. O que é esse entendimento? Para entender esse texto, você tem que entender todas as Escrituras e descobrir o seguinte: eles estavam recebendo a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor é o que dá essa autoridade. O que é a mensagem do Senhor? É a autoridade para eles falarem o seguinte: olha, se vocês crerem no Evangelho, se vocês crerem em Jesus, vocês estão perdoados por Deus. Se vocês rejeitarem o Evangelho, rejeitarem a Jesus, os seus pecados não podem ser perdoados. É esse o entendimento da Escritura, quando você pega esse texto, e um jeito de explicar a Bíblia, aqui um pouquinho de aula de interpretação bíblica. André, não estou entendendo esse texto bíblico, o que eu faço? Todo o contexto e todas as Escrituras têm que ajudar você a entender o texto, às vezes que pode ser um pouquinho difícil, mas boa parte das Escrituras é fácil de entender. Não pensa que é um livro enigmático, só pessoas hábeis que podem entender. Não. Então, posto isso, Jesus fala: olha, vocês vão pregar a mensagem de perdão, e é o que eu ensino aqui para vocês, é o que toda pessoa que conhece Jesus ensina, falar assim: olha, se você confessá-lo, se você reconhecê-lo, que bênção, a água chega. Não tem nada a ver. Obrigado, Júlio. Se você reconhecer Jesus e confessar Jesus,
Ele tem perdão para te dar. É isso que os apóstolos diziam e é isso que continua sendo dito. Mas aí aqui vem um ponto da nossa vida, da nossa história aqui hoje. Tomé não estava lá. Tomé não estava entre os discípulos. E é um negócio assim que, no primeiro momento, você fala assim, mas por quê? Todos os apóstolos estavam morrendo de medo. Eles estavam juntos porque, assim, se você está com medo e fica sozinho, o medo é bem maior. É melhor ficar com um monte de gente com medo do que sozinho com medo. Aí você pensa assim, o que é? Esse camarada ele é muito corajoso? É isso que está acontecendo? Não, gente. Quando a gente percorre as Escrituras e vai para o mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, você descobre que um pouco do temperamento de Tomé, ele é bem distinto. O Tomé pode ser classificado como aquela pessoa muito sensorial, sabe? Aquela pessoa assim que não consegue abstrair muito, não consegue ser muito imaginativa. Para ele, assim, é o que é. É um número, está aqui, é isso, então eu tenho que ver. Isso é tão real, porque assim, tem 2 episódios que ajudam a gente a compreender isso aí. Teve um momento onde Jesus, ele contava para os discípulos, a irmã de Lázaro, uma das irmãs de Lázaro, manda uma mensagem que o irmão dela estava doente. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Isso está no capítulo 11 do Evangelho de João. E fala para ele assim, olha, nosso irmão está muito doente. E Jesus não vai logo atender. E ele fala assim para os discípulos, olha, essa doença não é para a morte. Eu vou deixar a coisa acontecer aí porque vocês vão ser edificados. Gente, passa um tempo, Jesus fala assim, olha, a gente tem que ir lá ver Lázaro. E daí chega mais notícia falando assim, olha, Senhor, o senhor não foi logo, Lázaro morreu. E daí vem uma conversa, o pessoal não fala exatamente, olha, Jesus fala assim, ele não está morto, está dormindo. Então uma conversa mais ou menos assim. E o Tomé ouve toda aquela história, você percebe que ele era alguém bem dedicado ao Senhor. E aí Jesus fala assim, olha, o Lázaro morreu, mas a gente vai para lá visitar em Betânia e vocês vão conhecer a glória de Deus. Ele não entende muito a história, o Tomé só fala assim, então vão todo mundo para Jerusalém para morrer. E eu vou junto, estou disposto a morrer pelo Senhor. Porque os judeus já tinham ameaçado na Judéia, na região de Jerusalém, apedrejar Jesus. Mas Tomé estava muito disposto, inclusive, de ir ser apedrejado com Jesus. Um camarada leal. Quando você vai no capítulo 14, é um texto bem conhecido das Escrituras. Ele diz, sabe aquele texto das Escrituras onde é bem conhecido que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você já deve ter ouvido falar. O que às vezes a gente não conhece é o contexto, porque o contexto tem tudo a ver com a história de Tomé. Olha, Jesus começa no capítulo 14 falando assim para os discípulos, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creem também em mim. Ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu pai tem muita morada. Aparentemente está tudo adequado. E quando eu for preparar um lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E aí Jesus fala para os discípulos dele, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Eu vou para o Pai tem muitas moradas, eu vou trazer vocês para mim. Aparentemente está tudo certo. Tomé não acompanha nada do raciocínio. Tomé. Então Tomé diz, não sabemos onde o Senhor vai. Como que a gente pode saber o caminho? Você percebe assim, ele não consegue imaginar, ele não consegue abstrair, ele não consegue acessar. Ele é leal, mas ele não tem. Então, e aí é onde vem a resposta que boa parte dos cristãos conhece. É uma resposta para a indagação de Tomé. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está respondendo para o Tomé. Aí a gente volta para o nosso texto. Porque o Tomé, o Senhor Jesus chega e aparece ali, e o Tomé tem muita dificuldade com o que está acontecendo. Mas muita dificuldade. Ele não compreende e fala para os discípulos algo assim que, em primeiro momento, a gente fica pensando assim, poxa vida, tá estranho esse negócio aqui para um apóstolo, né? Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, eu de modo nenhum acreditaria. Gente, ele sai para perto dos discípulos, fica longe, o Senhor aparece, ele não vê, ele não aceita o testemunho de ninguém. Por quê? Porque aqui eu vi umas pistas.
muito sensorial. Ele poderia ser o pai de todos os céticos. Alguém que fala assim, não, quem disse que não é um fantasma? Quem disse que vocês não estão doidos? É uma possibilidade. Outra possibilidade é esse camarada que viveu tão pertinho de Jesus, está ainda processando o tamanho da dor que ele tinha sentido, porque ele ficou enlutado, ele ficou muito triste, ele está há mais de uma semana lamentando profundamente a morte de Jesus, e está agora assim, ó, eu não vou sofrer tudo isso de novo. Meu coração está doendo, vocês estão falando um negócio, se não for verdade, vai doer tudo que já doeu, não vou aceitar. Tem essa possibilidade também. E aí a gente vai para dentro da história e descobre o seguinte, que isso é muito parecido com muita gente. A gente partilha a mensagem do Evangelho e tem muita gente vivendo qual experiência? André, na minha cabeça não cabe esse negócio você falar para mim que teve um camarada que ressuscitou. Isso não existe. Não existe. Tem muita gente que tem esse desafio com a fé cristã e a gente tem que entender que é um desafio real. Tem outras pessoas que a dificuldade delas é por causa de temperamento mesmo. É aquela pessoa que precisa palpar, precisa sentir, ela não consegue abstrair. E tem muita gente que está assim, peraí, mas esse negócio de Jesus, assim, se ele é o que é, isso é sério demais, André. E assim, me envolver com ele não vai me machucar. E tem muita gente que tem dificuldade de crer por causa do medo de se decepcionar, e se não for verdade, e se não for real. Muito parecido com a história de Tomé. Agora o texto continua, que fala assim, ao passado 8 dias, Tomé já com eles, estando as portas trancadas, o medo permanece, né? Aí Jesus veio. Não é à toa que o texto fala que as portas estão trancadas, gente. É para falar assim, ó, não tem como ninguém entrar. Mas Jesus entra. Por quê, André? Que tipo de corpo é esse? E daí a gente, teólogo, sai para tentar explicar essas coisas, e o que a gente descobre é o seguinte, que o corpo ressuscitado, ele não está mais obrigado às leis da física, como os nossos, que são corpos que não são glorificados. Mas o mais importante é que não importa que portas estejam trancadas. Quando Jesus tem que agir, ele age. Quando ele tem que entrar, ele entra. Ele decide fazer, ele faz. Essa é a grande verdade desse texto. E aí o detalhe é o seguinte, ele fala, e agora Tomé estava. E aí começa a surpresa. Por que a surpresa, gente? Porque é o seguinte, Tomé está ali. O Tomé está ali, e o Senhor logo disse. É como que esse encontro agora você está aqui, ele logo diz algo para Tomé, ele se dirige a Tomé. Ele se dirige a Tomé e falando coisas para Tomé que devem gerar um incômodo na gente. Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Não tem nenhuma pista, e os estudiosos entendem que é muito pouco provável que alguém tenha chegado até Jesus e feito uma fofoquinha. Senhor, oi, então... Semana passada, sabe o Tomé, ele estava aqui, ele falou um negócio, olha, eu não deixava barato, não. Porque o Senhor já ressuscitou e ele, teimoso, está com esse negócio de se não ver, não crer. Olha, Senhor, tem que ter mais fé, né? Eu queria criar a casa entre o Senhor e ele, não, é só para ajudar. Eles não falaram isso. Mas Jesus sabia. Jesus sabia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O que Jesus está dizendo para Tomé com essa atitude aqui, não é para dar evidência de primeira mão do poder de Jesus. Olha, eu ressuscitei mesmo e sou poderoso. Jesus está dizendo muito mais. Jesus está dizendo, olha, você não estava aqui, mas eu sei onde você está. Eu sei das suas dúvidas. Eu sei onde você estava. Eu sei a sua frustração. Eu sei as suas falhas. Você prometeu que iria comigo até a morte, mas você fugiu. Eu sei das suas decepções. Eu sei do seu temperamento. E eu sei do seu pedido. E eu estou aqui. Mas eu não estou aqui para te mostrar poder. Eu estou aqui para te mostrar que foi para você.
Esse sinal aqui, Tomé, é porque eu te amei. É porque eu caminho com você. É porque eu me importo com você. E tudo no texto fica assim pra gente. Tomé não foi lá encostar. Sabe por quê? Porque o gesto de Jesus de graça, de alguém que não chegou para dar bronca, para alguém que não chegou assim, você não acredita, né? Seu teimoso, para de ser cético. Não, Jesus tem uma graça oferecida para esse cético e dizendo assim, olha, eu estou aqui, eu te acompanhei, eu sei dos seus dramas. Foi por você, eu te amei. E nisso que Jesus faz isso, Tomé, aqui os estudiosos entendem que é o clímax do Evangelho de João. Porque não tem declaração teológica mais precisa e mais contundente do que essa resposta de um coração que foi tocado pela graça, de um coração que estava com dificuldade de acreditar, mas agora que na palavra do Mestre, com a bondade do Mestre, ele tem uma revelação profunda de quem é Jesus, e ele diz para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Essa é uma das declarações mais bombásticas do Novo Testamento sobre alguém reconhecendo a pessoa de Jesus. O cético, o teimoso, o sensorial, aquele que estava com dificuldade de processar, aquele que precisou se isolar de todo mundo, aquele que nenhum dos discípulos estava entendendo o comportamento dele, mas o Senhor entendia e conhecia. É um espetáculo a gente entender algumas coisas na história. O C.S. Lewis ele tem um conto dele em Crônicas de Nárnia. Está me ouvindo aí bem, Cris? A chuva, não sei se está chegando bem o som. Gente, está chovendo, então eu vou prolongar o sermão, porque ninguém vai ser agora de guarda-chuva, né? Então não é porque eu queira falar mais. Gente, o C.S. Lewis, ele tem um livro maravilhoso chamado As Crônicas de Nárnia, são vários contos ali. E tem um conto sobre o menino e o cavalo, que esse menino, ele está voltando para Nárnia, ele era um morador de Nárnia. E esse menino, nessa jornada do retorno dele, vários leões aparecem, às vezes para perseguir ele, para enxotar ele, às vezes aparece um gato, tem uma série de cenas. E quando ele está conversando com Aslan, e ele tentando entender, Aslan fala para ele assim, eu estive com você todo o tempo. E ele fala assim, onde? E aí Aslan explica para ele que aquele gato, aquele leão naquele lugar, aquele leão naquele outro lugar, era ele acompanhando. Essa fala aqui de Jesus para Tomé, assim, Tomé, eu estava com você quando você não estava aqui. Eu vi os seus dramas, eu vi a sua vida. Gente, enquanto eu me debruçava sobre esse tema, Deus me levou a pensar todas as vezes que Ele esteve comigo. Eu fui criado sem pai. Mas Deus, a cada dia, Ele mostra para mim que eu nunca fiquei sem pai. E aí eu lembrei que na infância tinha um tal de tio Nelson, que me ajudou. Um dia até fugi da casa da minha mãe, que ela queria me bater, e fui para a casa do tio Nelson. Eu devia ter... Não faça isso, tá, Gabriel? Eu devia ter 7 anos, eu fugi de casa. E eu corri para a casa do tio Nelson. E o tio Nelson me protegeu. Depois, perto da adolescência, tinha o tio Carlos. O tio Carlos lutava karatê. E vira e mexe, ele levava eu e o sobrinho dele, o Alex, para a casa dele para jogar videogame e brincar de espingardinha de chumbo. Não faça isso, tá, Gabriel? E eu lembrei do tio Carlos. Aí depois, na adolescência, eu lembrei dos amigos. Eu lembrei das tias. Eu lembrei de várias pessoas ao longo da minha história, desde o pastor que me acolheu aqui nessa cidade e o meu sogro que me abraçou como um filho. Eu nunca fiquei sem pai. Eu nunca fiquei sem cuidado. E diante dessa mensagem, Deus me fez lembrar de cada momento que era Ele, não era o tio Nelson, era Aslan, era Jesus, nas nossas caminhadas. E talvez o que Ele está dizendo para você aqui agora é só você falar assim, olha, sempre fui eu na sua vida, sempre fui eu, agora eu estou ressuscitado,
E Jesus dá uma bronca no Tomé. Tomé, bem-aventurados os que creem sem me ver. Daí você fala assim, então por que Jesus deu essa colher de chá para Tomé, André? Porque ele era um apóstolo. Os apóstolos, eles são testemunhas oculares. Os apóstolos são as primeiras testemunhas, e uma das características dos apóstolos, de acordo com a Bíblia, não tem mais apóstolo do jeito da Bíblia, tá, gente? Tem gente aí que se chama apóstolo, mas não é um apóstolo da Bíblia. Apóstolo da Bíblia é alguém que viu o Senhor com os olhos e tocou nele. Essa era uma prerrogativa, por isso que Jesus deu uma moral, uma colher de chá. Não pega a história de Tomé e fala assim, se Tomé fez isso, eu vou fazer também. O Senhor vai ter que aparecer e eu vou ter que te tocar. Não. Tanto que o Evangelho de João continua, e você vai descobrir o seguinte, que o verso 30, ele dá o eco justamente disso que eu estou falando, sobre, olha, verso 30, na verdade Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. E por que só escreveu esse? Este, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ele está atuando na sua vida desde muito tempo. Bem possível que você agora está começando a tentar entender e interpretar como Ele socorreu você em tantas horas. E o que Ele está fazendo agora aqui, fui eu. Agora reconheça a minha voz. Entenda que eu te amo, que eu tenho plano para a sua vida e que eu tenho interesse de envolver você na minha história. Tomé acreditou. E depois, quando as Escrituras contam que ele saiu, a tradição cristã diz que Tomé foi para a Índia pregar o Evangelho lá. Até hoje tem efeitos do Evangelho pregado por Tomé na Índia. Missionários e missiólogos, conhecendo as histórias de algumas tribos, conseguem fazer uma volta na história e do impacto de Tomé, da pregação dele, porque ele creu no Senhor. Tudo que Jesus fez na sua vida, sem você entender, foi para que chegasse nesse dia e você reconhecesse a mão dele sobre você. E mais ainda, você entendesse o seguinte, que a história não parou. Ele continua fazendo coisas bonitas no mundo. Ele cuidou de você até aqui, Ele vai continuar cuidando. Se entrega. Confia. Não fica com medo do mundo, não. Está na escola, ora lá. Pede a Deus poder e graça. Pede a Deus para manifestar a sua graça lá e o seu poder nas escolas. Lá no seu trabalho, lá diante da sua família. Jesus ressuscitou. Está vivo. Essa declaração, ela é muito bonita. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você entenda a preciosidade desse evento na sua história. Creia. Não é o que eu faço? Confia nele. Fala com ele. Dirige as suas orações a ele, que ele vai mostrar mais dele mesmo para você. Eu queria chamar os músicos. Acho que está todo mundo aí. Aquela canção que cantamos, que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ela é um espetáculo. E, André, depois que a gente conhece Jesus, o que começa a acontecer na vida da gente? A gente se encanta por ele. A gente descobre isso aqui, que a gente cantou, que ele abriu mão da sua glória, ele se tornou um servo, se humilhou, deu a vida, foi até a morte. E o que aconteceu? Deus o exaltou. O nome de Jesus é glorioso. É um nome poderoso. É o nome maior de todos. E ao nome dele todo joelho se dobrará. É uma maravilha fazer isso voluntariamente. Eu não vou pedir para que a gente se ajoelhe aqui. Às vezes, pelo constrangimento de todo mundo, alguns ajoelham para não ficar feio, né? Igual pedir para ficar de pé e aí a gente fica tudo de pé. Porque não importa o que as pessoas veem em nós, aqui nesse momento de celebração. Só Deus sabe o que está no seu coração.
Mas se você está se encontrando com Jesus, você está entendendo a obra dele na sua vida, a minha provocação é que hoje à noite, talvez você espere, se você é casado, espere o marido ou a esposa dormir, mas vai num lugar que ninguém está te vendo. Dobra o seu joelho e fala assim: é diante de ti, Jesus. E começa a falar com ele lá. Você vai sentir a presença dele. Ele vai te tocar. Ele vai fazer coisas no seu coração inexplicáveis. Ele é o Salvador do mundo. Ele é vivo e Ele está aqui. Eu queria te convidar a fazer uma oração e depois cantar junto, em louvor a Ele. Feche os seus olhos. Talvez você seja um Tomé, não quer ser decepcionado, ou talvez não cabe essas histórias na sua cabeça. Fala para Ele. Ele vai falar com você, Ele vai te convencer aos poucos. Ele é poderoso para fazer isso. Ele é mais interessado nisso do que qualquer um que está aqui. Senhor, nós oramos ao Senhor, Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está tocando no meu coração agora. Eu sei que o Senhor está tocando nos corações. E dá vontade de chorar. Porque o Senhor é maravilhoso, Jesus. Senhor, a gente ama o Senhor. A gente ama o Senhor, mas o Senhor sabe que a gente tem medo. Às vezes a nossa vontade é ficar trancado também. Ficar trancado dentro de casa. Num lugar onde os problemas não nos amedrontem mais. Aquilo que está lá fora parece que vai deixar a nossa vida acabada. E a gente não quer sair nem de casa. Oh Jesus, mas se o Senhor entra. O Senhor não precisa arrombar a porta. O Senhor dá um jeito de entrar. Entra nas nossas casas, Senhor. E dá a sua paz para cada um que está aqui. E dá encontros com o Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor, porque isso muda a nossa vida. Isso mudou a vida do Tomé, mudou a vida dos discípulos, e isso continua mudando a vida de muita gente em 2000 anos, no Ocidente, no Oriente, no Norte, no Sul. E a gente sabe que o Senhor está fazendo isso aqui hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ouve. E em resposta ao Senhor, a gente vai cantar a sua obra, para terminar a noite dizendo que o seu nome, Jesus, é sobre todo nome. E a gente te ama. Em teu nome mesmo que oramos. Amém. Vamos ficar de pé? Abriu mão